Então hoje é um assunto que o pessoal que votou lá no grupo, né, Rafa, acho que foram mais de 30 pessoas votando pro tema de procrastinação, Exato. né, é uma das maiores dificuldades que a pessoa tem é procrastinar. E aqui eu vou dar uma opinião de procrastinação, assim, do que eu venho estudando e do que eu venho trabalhando dentro da mentoria, que ela eu considero ela relativamente diferente, sabe, do que eu venho observando por aí. Porque muita gente fala assim: "Ah, procrastinação é, sei lá, perfeccionismo, né, você quer fazer tudo certo e você deixa para fazer depois, assim. Só que, assim, né, na minha opinião, a procrastinação é muito mais complexa e a gente precisa entender ela nessa complexidade para a gente conseguir arranjar armadilhas, estratégias para a gente, superando ela, né. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a procrastinação, ela é um impulso que nunca vai deixar a gente. Então eu acho que esse é o ponto importante, assim. O nosso corpo ele é biologicamente programado para procrastinar. Então a gente tem dentro da nossa própria fisiologia, pensa assim, eu sempre falo de psicologia evolutiva aqui, porque é uma grande base para gente que a gente tem nas teorias de comportamento de uma forma geral, elas são baseadas, né, em psicologia evolutiva. Então pensa assim, o ser humano, né, vamos dizer, caçador-coletor, né, de 100.000 anos atrás. É o Homo sapiens sapiens. E aí ele tá andando na floresta, qual que é o objetivo dele? É sobreviver e procriar, basicamente, né. Fisiologicamente o nosso corpo ele tá impelindo a gente para isso, assim. E quanto mais ele consegue armazenar energia e gasta menos energia, mais chance ele tem de sobreviver. Ainda mais porque você está num ambiente que não tem uma disposição muito grande de calorias, de energia, né, fontes de caloria pra gente, e na verdade ele tem muitas ameaças. Então, se a gente está muito cansado e uma ameaça chega, a nossa chance de sobreviver é menor. Então, evolutivamente, essas características de quê? Tentar guardar o máximo de energia possível para a gente despender em fatores básicos como relação sexual, para procriação, comida, sociabilização também. Quanto mais a gente guarda para isso, mais sucesso a gente tem na nossa em sobreviver. Só que o que acontece? O nosso cérebro, eu sempre falo aqui, a gente tem esse que a gente chama em inglês de evolutionary mismatch, assim, que é uma falta de sintonia entre como o nosso cérebro opera e como o nosso contexto mudou. Então a gente está num tempo moderno. Para a gente, hoje a gente tem uma disponibilidade de alimentos, disponibilidade de calorias, e na verdade a grande dificuldade para a gente é que para a gente alcançar coisas que tragam sucesso nesse ambiente que a gente tem agora, a gente precisa exercer esforço. Então, biologicamente, o nosso cérebro ainda tem aquele cérebro evolutivo, né? Que ele quer, vamos dizer assim, guardar energia e fazer a menor quantidade de esforço possível, simplesmente para sobreviver. Agora, só sobreviver não é o suficiente para gente. E para a gente fazer coisas que nos preenchem, a gente precisa de esforço. Hum. Então a gente fica batendo de cabeça, assim, né? Com essa sensação que a gente tem que é de procrastinar e deixar as coisas como elas estão, assim, né? Sem correr atrás das coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender da procrastinação é que a gente tem que aceitar ela, porque ela faz parte da nossa vida. Ela é presente. Só que a gente tem alguns pontos, assim, que precisam ser trabalhados. Uma delas é que a procrastinação, ela tem uma visão de mundo que está associada a ela. Então, assim, aqui vocês não vão ver, tipo, 10 técnicas para a gente deixar a procrastinação de lado. Em 2 passos você vai deixar a procrastinação assim, o pessoal que está aqui, assim, que procura a gente, né, intento de uma forma geral. Eita, eu achei ele deu uma caída aí. Opa, voltou? Voltei. Então o pessoal que procura intento, ele já viu um monte de coisa no YouTube. Ele já tentou, né, 5 passos para o sucesso, não sei o quê, vamos, né, superar a procrastinação. Só Soluções rápidas, que né? é isso, ele já buscou isso em vários lugares, assim. Então a gente tem que entender que a procrastinação ela está associada a uma visão de mundo. E o que uma visão de mundo cria? Ela cria sistemas. Então, por que que o método intento ele é focado em um sistema de estudo, e ele não é focado em ferramentas? Porque a nossa visão de mundo, ela vai interferir em como a gente age, para onde a gente coloca a nossa energia. Então, quando a gente está falando de procrastinação, pensa assim, a gente tem essa teoria, né, de economia da atenção, que a gente chama atualmente na psicologia cognitiva, que é o quê? O ser humano, a gente vai ter a tendência de colocar, a nossa atenção e o nosso esforço
em coisas que gerem um benefício a curto prazo pra gente e que evitem um custo muito alto de energia. Então, de novo, isso biologicamente a gente já tem dentro da gente, mas a gente também tem essa teoria cognitiva, formas de ver o mundo a partir dessa perspectiva. A gente ter esse, vamos dizer assim, o benefício mais curto de curto prazo que a gente tenha para o menor custo possível, custo de energia, no caso. Então é isso, por exemplo, você vê um bolo de chocolate na tua mesa. A primeira coisa que você quer é pegar, né, e comer. Por quê? Porque você tem um benefício muito rápido a curto prazo, né, que é esse benefício da caloria, do sabor na nossa boca, e um custo muito baixo, o bolo está na nossa frente. Se você tivesse que ligar para China para conseguir um bolo e ter que fazer toda a logística para isso acontecer, provavelmente você não faria. Então é a mesma coisa do nosso estudo, assim. Então, se eu tenho um custo muito alto para eu conseguir sentar para estudar, então, por exemplo, eu vejo um videogame que tem um benefício a curto prazo muito mais rápido e um custo baixo para eu usar ele ali, ele está disponível na minha cara, né? Eu vou pular para ele. Se eu vejo o meu celular, que é uma das principais fontes de procrastinação que a gente tem hoje, ele tem um benefício a muito curto prazo de entreter a gente, né? E só que ele tem um custo de aquisição muito baixo também. Porque é simplesmente eu pegar o celular, rolar o dedo, hoje em dia tem o Face ID, já abre direto na tua cara, você nem precisa digitar a senha, não tem atrito nenhum, e você já entra, por exemplo, numa rede social. E você já. Automaticamente, às vezes você nem percebe. Se tira o Exatamente. bolso, automaticamente você abre. Exatamente. Justamente porque você percebeu esse benefício de primeira, né? E aí isso simplesmente se repetiu. Você deixou de levar consciência para aquilo. Então o que acontece? A procrastinação, de uma forma geral, ela está associada a essas visões de mundo. Qual que é a visão de mundo? Por exemplo, você comer doce é um benefício, nesse exemplo do bolo, né? É uma coisa positiva, é gostoso, por exemplo. Ou você pegar o celular, eu me entretenho, eu me conecto com as outras pessoas, por exemplo, né? Então tem visões de mundo. Por exemplo, se uma pessoa, ela pega o celular e toda vez que ela pega o celular, ela toma um choque, a visão dela de mundo dela muda. Ou mesmo uma pessoa que, por exemplo, é diabética e ela quase morreu de diabetes. Daí ela vai comer o bolo, a visão dela é que aquilo vai ser prejudicial para ela. Ela Tem quase morreu da. aquele experimento clássico, né, dos cães de Pavlov, que ele tocava um sininho e dava comida, e o cachorro associava o sininho com a comida. Isso acontece muito, eu percebi isso quando eu comecei a colocar limite de tempo no Instagram. Que aí eu tinha um limite de tempo, eu sabia que eu não podia mais acessar, e ele ia ficar bloqueado, eu literalmente não conseguia acessar, e mesmo assim eu pegava o celular e abria por impulso. Exato. Porque eu nem pensava, não é uma coisa racional. Exato. Chega uma coisa, não é uma escolha intencional que você faz, né? Isso, não é. É porque, assim, no início ela era. Porque a percepção de benefício, um hábito, antes dele ser formado, você tem que ter uma repetição dele. Uhum. Então, às vezes, no início não é. Só que você nem lembra disso. Então, por exemplo, a primeira vez que você comeu um bolo de chocolate na tua vida, entendeu? Você era, sei lá, você nem lembra quantos anos Você você queria tinha. comer bolo de chocolate todo dia. Exatamente, você queria comer chocolate todo dia, assim, né? Então, só que acontece, se a gente muda a nossa perspectiva sobre algumas coisas, a gente vai mudar também a perspectiva de procrastinação, né? Então, vamos lá. Procrastinação, primeiro, é uma coisa biológica, Uhum. né? Tá na nossa, vamos dizer assim, tá na nossa biologia. Não adianta a gente ficar lutando contra. A gente percebeu que a gente tem uma visão de mundo associada à procrastinação. Então, por exemplo, hoje eu vejo meu celular, se eu considero a distração uma coisa ruim, eu vejo meu celular, eu pego e aí ele já me gera um estranhamento se eu ficar muito tempo nele. Opa, deu certo aí? Tá tudo certo? Opa. Não tô te ouvindo. Oi? Alô, agora foi. Oi, voltou. Ó, aproveitando esse corte para puxar a pergunta do Pedro. Ele perguntou o que que a gente acha sobre aquelas dietas de dopamina. Isso. Que é o Então, beleza. neurotransmissor da moda, né? Quando fala de procrastinação, de produtividade, sempre se fala de Super dopamina. legal isso. Então vamos lá. Eu vou puxar essa pergunta junto com o que a gente está caminhando aqui, né? Então a gente tem que é uma questão biológica e evolutiva. A gente tem que ter, ele está a partir de uma visão de mundo. O que que essa visão de mundo é? Ela é construída pelo que a gente chama de córtex pré-frontal. Então, essa parte da frente do cérebro que pensa consegue racionalizar, tá? Quando a gente tem um hábito, alguma coisa que está incrustada na gente, assim,
a informação ela nem passa direito pelo córtex pré-frontal. Ele deixa de ser consciente, que é o que o Rafa estava falando, né? Eu pego meu celular e eu nem tenho consciência que eu estou pegando meu celular, eu simplesmente faço aquilo por hábito. E aí o que acontece? Esse hábito ele está totalmente ligado ao nosso mecanismo de dopamina. Então, um dos grandes motores dos nossos hábitos é a dopamina em si, ou esse neurotransmissor. Então, o que acontece? Quando você faz um detox de dopamina, você limpa um pouco, vamos dizer assim, quando a gente, no cotidiano que a gente tem, a gente vive picos e vales de dopamina. Isso era para ser relativamente natural, tá? Inclusive, assim, as coisas que geram pico de dopamina pra gente, né, vamos dizer assim, no período evolutivo nosso, assim, eram coisas positivas. Então, você pega uma coisa super calórica, gera um pico de dopamina, por quê? Porque você vai querer aquilo de novo. E eram raras, né? Eram poucas coisas que Exatamente. sentia. Eram poucas coisas, então aquilo te ajudava a sobreviver. Hoje a gente tem acesso a um pico de dopamina muito rápido, e a qualquer momento, por exemplo, no celular. Uhum. Então, esse pico, a gente pega alguma coisa, gera um pico de dopamina, né? Essa dopamina é considerada como um sistema de recompensa para o nosso cérebro. Então, esse sistema de recompensa ele joga essa dopamina e a dopamina é o hormônio do querer. Ao contrário de muitas pessoas falam que a dopamina é o hormônio do prazer, não é? Ela é o hormônio o neurotransmissor do querer, né? Então ela faz a gente querer as coisas, ainda que isso não traga prazer mais pra gente, né? Então, por exemplo, alguém que tem algum vício, alguma droga, às vezes ela nem sente mais prazer necessariamente, mas ela tá o tempo inteiro querendo mais. Às vezes a gente no celular é a mesma coisa. Quem nunca ficou scrollando no celular durante 2 horas, 3 horas, você já não tem mais prazer naquilo, mas tem alguma coisa que te mantém ali. Então isso é a dopamina. Quando a gente, vamos dizer, faz um detox de dopamina, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente quer tirar esses picos e vales de dopamina, ou diminuir eles o máximo possível. Quais são grandes fontes de acesso à dopamina que a gente tem? Rede social, né? Absurdo, assim. Então, grande parte do detox está envolvido com rede social. A gente tem comidas, né, com alto índice glicêmico, também está completamente envolvido. Que eu consigo pensar que agora relevante para alguém que está estudando é basicamente isso, assim, né? A gente tem videogame, né? Então a sensação de você estar progredindo, então isso gera dopamina também, então você está passando de nível no videogame, etc. Tanto que se o videogame é muito difícil, a gente larga ele logo, né? Então o videogame ele é programado para ter um nível ideal para que a gente seja difícil, então ele seja recompensador quando a gente Pra passa, mas ao mesmo tempo a maximizar a gente nunca recompensa, bate no né? teto, né? É pra maximizar a recompensa. Você não pode Exa ficar muito tempo sem ter uma recompensa, só que se você tiver muito, também você enjoa rápido. exatamente. E trazendo para o paralelo dos estudos, o estudo é uma coisa que demora para você ter sua recompensa. Você pode, tudo bem, você pode ter micro recompensa, você pode colocar a cabeça no travesseiro à noite e falar, caramba, hoje eu estudei bem, hoje eu fiz o que eu tinha que fazer. Beleza, é uma recompensa. Mas perto de qualquer coisa dessas grandes assim, ela é uma recompensa pequena. A recompensa mesmo vem a longo prazo, com a sua aprovação, construindo o seu futuro. E isso é uma coisa que para nossa mente não faz sentido a gente gastar energia agora para uma coisa que é daqui para o futuro. Aham. Por isso que é uma coisa impulsiva, né? É isso. Mas a gente tem como hackear isso, assim. Então esse que é o divertido, né? Então por isso que eu trouxe essa perspectiva de visão de mundo. O que acontece? A nossa recompensa, ela está associada a uma visão de mundo específica, ao que a gente vê como benéfico, não apenas biológico, mas também com o que a gente vê como benéfico. Então tem como, por exemplo, a gente hoje em dia, então vamos lá, o ciclo do hábito é qual? Você tem um gatilho, você tem uma ação, você tem uma recompensa, tá? Esse é o ciclo básico de qualquer hábito que a gente vai ter. Então, quando a gente fala assim, detox de dopamina, o que ele não altera esse detox? A tua visão de mundo, a sua percepção de recompensa. Então, ainda que você faça um detox, no momento em que você sai desse. Beleza, você é bom, melhor do que não fazer, mas no momento em que você sai do detox, se você não está mudando a sua percepção de recompensa, daí você vai voltar para os mesmos hábitos. É como se não tivesse mudado nada na tua vida, né? Uhum. Então você pode sair de rede social o que for. No momento em que se você tiver ainda a mesma percepção de recompensa, mesma visão de mundo, quando você instalar o aplicativo de novo, você vai voltar naquele rabbit hole, assim, você vai ficar no mesmo, né? É, naquele mesmo hábito. Então, o que a gente. Vamos lá. Então, a gente falou um pouco disso, como é que a procrastinação, então, tem esse aspecto evolutivo, ela vai estar presente. A gente falou um pouco desse ciclo de hábito, né? Vamos dizer assim, de como que esse ciclo de hábito ele se retroalimenta, né? Então, a recompensa alimenta um gatilho, que alimenta uma ação, e por aí vai, assim. A gente falou também que a visão de mundo que a gente tem, ela é muito importante, muito importante.
Porque a visão de mundo ela desenha sistemas. Então vamos lá. Se a gente tem uma visão de mundo de que a melhor coisa para a gente é gratificação a curto prazo, a gente vai planejar nossa vida inteira para isso, né? Então, se para a gente felicidade é dinheiro, é ser herdeiro, sei lá, comer o que tem de mais gostoso, é só sair com gente bonita, só ter recompensa a curto prazo, a gente vai planejar nossa vida dessa forma. Então a gente precisa estabelecer um sistema que mude isso. Ainda mais quando a gente está buscando um objetivo a longo prazo. Uhum. A nossa grande dificuldade é isso que o Rafa falou, assim. Quando a gente está dentro de um ciclo de hábito, o ciclo de hábito, a recompensa dele é a curto prazo. Ele não pensa a longo prazo. Então vamos lá. A gente tem um sistema límbico, que é esse impulso, tá? Que vamos dizer esse cérebro mais primordial, assim. E a gente tem o córtex pré-frontal, que é a nossa tomada de decisão consciente. O hábito, ele passa por aqui pelo pré-frontal muito rápido. Então a gente nem percebe. Então o que acontece? O que a gente precisa fazer é pensar de forma consciente quando um hábito ele surgir, a gente leva consciência para isso. Isso é uma coisa relativamente difícil. Só que depois que a gente leva a consciência para isso, ele vai ter uma recompensa. Só que aquela recompensa para a gente, quanto maior consciência a gente leva para ela, mais muda a nossa percepção de valor. Então, isso é uma coisa muito importante, porque esse é o principal tratamento utilizado atualmente para tabagista, né? Então, assim, a pessoa fala, não é para parar de fumar, mas toda vez que fumar, você vai ter um ritual à tua volta que você vai fazer você prestar atenção no ato de fumar. Quanto mais consciência você leva para um hábito, menos dopamina ele vai te gerar. Então, essa sensação de querer repetir aquele hábito o tempo inteiro, ela vai mudar. Então, vamos dar exemplos práticos disso, assim, né? Uma das coisas que a gente tem é que, assim, mudar a perspectiva que a gente tem sobre o benefício que o celular dá pra gente. Isso é uma coisa que eu falo muito dentro do Medicina Sem Cursinho, né? Que é essa percepção de que, não, usar o celular é legal porque tá todo mundo utilizando, usar o celular sem limites, né? Usar redes sociais sem limites, isso é interessante porque tá todo mundo utilizando. Então isso a gente tem que ir mudando aos poucos, percebendo os malefícios que isso gera pra gente. Uma forma da gente fazer isso, que eu recomendo dentro do Medicina Sem Cursinho, é a gente começar a anotar os hábitos. Então a gente vai anotar quantas vezes a gente fez e qual que é a consequência daquele hábito. Isso leva o quê? A gente começar a tomar consciência da consequência que aquele hábito vai ter pra gente. Exato. Ó, um jeito de você fazer isso rápido é colocar, se você tem iPhone, no iPhone tem aqueles gadgets, né, que aparecem na sua tela. Coloca um de tempo de uso. Toda vez que você abrir o celular, você vai dar de cara com aquilo e às vezes você vai falar, caraca, são 9 horas da manhã e eu já fiquei 40 minutos no Instagram. E aí, isso vai te deixar o resto do seu dia, você com isso na cabeça, sempre matutando isso e vai te fazer ser menos vai te predispor menos, né, a cometer o erro que você cometeu antes. Exato. Então é isso que o Felipe tá falando. Ao mesmo tempo que você tem que ter essa consciência, você tem que ter uma forma de metrificar esses seus hábitos. E isso é o mais difícil. Porque, por exemplo, ninguém consegue falar assim de cabeça quanto tempo você gasta por semana em rede social. A maioria sabe que é muito, mas quanto tempo que é? Será que pouco tempo que você transferir desse tempo de rede social para outra coisa não precisa ser metade? Você não precisa tirar tudo. A gente não tá falando também para você ser extremista. É só literalmente de você perceber o esforço, o tempo que você gasta com coisas e intencionalmente usar esse tempo para outra coisa. O nosso nome não é intento à toa, né? Tudo que a gente fala para vocês fazerem tem que ter um motivo por trás, Exato. né? Não, é exatamente isso. Por isso que a gente está falando de procrastinação, né? O nosso ponto não é condenar redes sociais em si. Uhum. O nosso ponto é assim: o tempo que você gasta em rede social é o tempo que você deixa de gastar para você atingir seu objetivo. Então, as pessoas que são mais fáceis de trabalhar dentro da mentoria, por exemplo, são as pessoas que já têm isso muito claro. Elas têm um motivo, uma intenção direcionada àquele estudo, né? Uhum. Então, ela começa a se preparar. Bom, você tem esse motivo, e aí você entende essa teoria que está por trás da procrastinação, e você, por exemplo, você começa a melhorar a tua percepção de benefício que você tem do estudo, tá? Como que eu faço isso, assim? Sendo bom em estudar. Por incrível que pareça, assim, esse é o hack do negócio. Com o tempo, a gente tem uma percepção muito boa, é muito satisfatório para o ser humano fazer coisas em que ele é bom. E todo mundo tem essa percepção, assim. Então, o método intento ele é justamente voltado para isso, tornar as pessoas boas em aprender,
para que elas se sintam satisfeitas de simplesmente pelo ato de aprendizado. Então, quem assim, tem uma coisa que é completamente unânime para todos os grandes mentes assim que você fala que são inteligentes, etc, é que assim, todo mundo tem prazer e curiosidade pelo aprendizado. Uhum. Então, essa curiosidade, aí que entra o pulo do gato. Lembra aqueles fatores evolutivos, né, que mantém a gente vivo, de procriação, de adquirir calorias, etc. A curiosidade é um fator evolutivo importante para a gente. Aquelas pessoas que eram curiosas, elas tinham uma propensão para viver mais e, consequentemente, passar o gene para frente. Porque eram as pessoas que estavam ligadas no ambiente delas, né, que estavam atentas no ambiente delas, que estavam falando, nossa, mas se eu passo por aqui e eu passo por essa planta e essa planta me deixa vermelho, por exemplo, com urticária, eu não vou passar de novo. Eu vou estudar essa planta. Será que eu consigo transformar essa planta em remédio? Então, a curiosidade é um mecanismo inato do ser humano também de prazer e de recompensa. Então, quando a gente está falando de procrastinação, lembra, a gente está o tempo inteiro naquela teoria de economia da atenção, onde a gente tem que maximizar o benefício e diminuir o custo. Então, beleza, vamos agora para estratégias práticas. Maximizar o benefício. Estudar de forma ativa, de forma curiosa, que é justamente o que a gente passa dentro do método Intento. Isso é uma das coisas que maximizam a nossa satisfação em estar estudando, Uhum. tá? Outra percepção é a gente estar o tempo inteiro associando aquilo que a gente vai fazer a uma meta de longo prazo. Então, às vezes, a gente está o tempo inteiro no nosso micro, naquele mundinho de estudar e etc. E a gente esquece que a gente está fazendo aquilo por um objetivo maior. Então, você está o tempo inteiro lembrando de quais são as coisas que te movimentam e te botam atrás desse objetivo. Isso é completamente Agora, deixa eu importante. falar uma coisa pessoal minha até. Quando eu morava outra casa, não era nesse apartamento, eu e meu irmão tínhamos um cantinho de estudos. E o meu pai montou esse cantinho de estudos pra gente, e na parede da frente, ele colocou várias imagens de coisas que a gente gostava. Então, na época, eu era muito fascinado em estudar em Cambridge e tudo mais, e ele colocou uma foto de Cambridge lá na frente. Pra toda vez que eu estudasse, eu lembrar do porquê que eu tava fazendo aquilo, sabe? Tem gente, por exemplo, ó, coisas, provavelmente alguns de vocês fazem isso. Coloca foto da família, do namorado, da namorada, dos filhos, na tela do celular. Que toda vez que você abre, você lembra daquilo. E não, só um exemplo prático, né, do que o Felipe tá falando, que realmente isso funciona. Você ficar no seu caminho assim sem se distrair. Então você, por exemplo, uma das coisas que eu mais vejo valor é você estar numa comunidade que está valorizando isso que você Uhum. valoriza também, né. Então por isso que a gente está preocupado também em montar uma comunidade, pessoas que estão estudando e estão se apoiando nesse caminho, né. Esse senso de comunidade, ele é uma recompensa por si ele senso de comunidade é uma recompensa por si Uhum. só. Então, à medida com que você vê você avançando e outras pessoas avançando junto com você, você ajudando outras pessoas, tudo isso dá uma sensação de recompensa. Então isso maximiza essa a parte de benefícios, né. E aí como que a gente diminui, né, essa parte de custo que a gente tem? Então a gente dá algumas dicas, assim, né. Então, por exemplo, você diminuir a disponibilidade de coisas que não te fazem bem. Então, por exemplo, o celular ele te faz procrastinar, eu vou deixar o celular em um canto da casa. Uhum. Eu só posso mexer no celular naquele canto da casa. Então, às vezes, você está perto da cozinha, por exemplo. Você não pode levar o seu celular para o teu quarto para mexer. Se eu quiser mexer, você pode mexer na cozinha. Mas você está colocando um custo naquilo, que é você ter que ficar em pé na cozinha, você não poder fazer isso de qualquer lugar. Um dos grandes problemas desse hábito que a gente tem de pegar o celular é porque ele está disponível. Não, e olha, Felipe, isso também mexe com uma coisa que o pessoal gosta muito, com a disciplina, porque a disciplina, ela não diminui esse custo necessariamente. O pessoal gosta muito dessa palavra da disciplina, porque envolve você se segurar frente a uma tentação, né? Como se a sua força viesse de você não pegar no celular, de você não jogar videogame e estudar, quando na verdade você não está reduzindo esse esforço que você tem que fazer. Na verdade, você está achando legal ter um esforço alto para uma recompensa alta. Quando na verdade você pode fazer coisas para reduzir o esforço. Uhum. Então, melhor do que você ficar se segurando para não mexer no celular, é só você não ter o celular por perto. Exato. Pronto. Uhum. É isso, por isso que a gente fala de sistemas, né? Então, o ponto para a gente é a gente criar sistemas na nossa vida em que reduzam esse atrito e maximizem o benefício daquilo. Reduzam o custo de estudar e aumentem o benefício daquele estudo. Uhum. Então, por isso que a gente está falando de sistemas, porque a gente está falando de limites.
que a gente vai ter que ir colocando na nossa prática. Então, esse exemplo do celular é um. Outra coisa, por exemplo, você ter um ambiente de estudo adequado, né? Onde você não vai ter barulho, não vai ter ninguém te interrompendo. Tudo isso aumenta o custo. Uma coisa que eu fazia, por exemplo, eu não estou proibido de jogar jogo no computador, né? Então, sei lá, eu gosto de jogar CS. Eu não estou proibido de jogar o CS no computador, mas se eu quiser jogar CS, eu vou ter que toda vez baixar. Então, isso que aumenta o custo, a gente diminui a disponibilidade daquele benefício de curto prazo. A pessoa está fazendo dieta, mas ela está com um bolo de chocolate todo dia na casa dela. Também não vai fazer o menor sentido. Então, a melhor coisa é você não ter açúcar em casa. Você diminui essa disponibilidade. Exato. Então, porque assim, a gente já tem alguns estudos assim falando que as pessoas que têm um sucesso, por exemplo, um sucesso acadêmico, são aquelas que desenharam a própria vida para aumentar a percepção de benefício do estudo e diminuir a percepção de custo do estudo. Mesma coisa quando a gente está indo para a gente está indo para uma biblioteca, por exemplo. O que a gente está fazendo indo para uma biblioteca? A gente está aumentando a nossa percepção de benefício porque a gente está vendo outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que a gente e diminuindo o custo porque lá eu não tenho tanta distração quanto eu tenho em casa, por exemplo. Então, tudo vai depender de sistemas e esses sistemas eles são individualizados. As Sim. pessoas têm que, por exemplo, para mim, talvez o CS era uma coisa que me pegava, para outras pessoas não é. Para mim, uma rede social não me pega tanto assim. Para outras pessoas pega. Para mim, um Instagram, por exemplo, nunca me pegou. Mas o YouTube me pega. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho um plugin no meu, uma extensão no meu navegador que ele bloqueia várias funções do YouTube. Sim. Mas eu não tenho Não, eu também, nada de... comigo também é assim, no meu YouTube eu desliguei o algoritmo, se você abrir na página inicial não aparece nada, eu só posso assistir vídeos dos canais que eu sou inscrito, e aí eu tô dando uma intencionalidade pro conteúdo que eu quero consumir. O meu computador de jogo, assim, ele fica no quarto do meu irmão, e aí eu só jogo no final de semana, que é quando ele não tá no quarto dele. Isso. Então assim, inclusive pessoal, eu fica mais como uma pergunta pro Felipe, né, como que você faria para você perceber o que que você pode mudar no seu dia a dia em relação a isso? Porque é uma coisa que no mapa a gente chega a comentar ali por cima, no Medicina Sem Curso a gente fala mais profundamente. O que que você falaria para os nossos alunos que querem identificar esses pontos que eles vão alterar na rotina deles para atingir esse menor custo para o maior benefício, né? Então, isso é uma coisa relativamente fácil em termos teóricos e difícil em termos práticos, tá? Fácil em termo teórico por quê? Porque é você tomar consciência de como o teu ambiente ele está disposto. Uhum. Então, uma sugestão para mim é você fazer o exercício de 5 dias. São 5 dias que você vai andar com um caderninho 24 horas por dia. E você vai anotar todos os hábitos e todas as coisas que te distraem daquilo que você está querendo fazer. Então, por exemplo, eu quero segunda-feira começou, eu quero estudar. Tô com preguiça de estudar. Tá, tô com preguiça e faço o quê? Geralmente quando eu tenho preguiça, né? Ou eu sento, mas eu me perco. Eu me perco por quê? Né? Uhum. Porque tem muitos navegadores abertos. É porque isso são tantas possíveis coisas de distração que não tem como a gente dar uma fórmula, entende? Então o ponto para a gente é a pessoa levar consciência. Agora, por que que isso é difícil da gente fazer na prática? Teoria é tranquilo, a gente ir anotando isso, mas na prática é difícil. Porque a gente não tem o hábito de levar consciência para as coisas que a gente faz. A gente tem um hábito de simplesmente deixar a vida levar a gente. Então isso é uma das coisas que eu falo logo de início, quando a gente está falando do Medicina Sem Cursinho. Cara, você quer estudar e passar no vestibular por uma faculdade pública de medicina, ou qualquer que seja o teu curso, sozinho, ou você estudando sem necessidade de um cursinho e etc., você tem que tem que tomar rédea do teu estudo. Que é você tomar a consciência, você direcionar e sistematizar a tua vida para que aquilo dê certo. Isso não só para a gente estar falando de vestibular, a gente está falando para absolutamente tudo. Uhum. Porque depois de um tempo, você saiu do ensino médio, não tem mais ninguém tomando conta da tua vida. Até então, a escola sistematizava tudo para você. O horário que você tinha que ir, o que você tinha que estudar, e tal hora que você tinha que estudar. Depois que você saiu do teu ensino médio, daí você precisa colocar isso em prática por si só. Exato. Você E voltando nas raízes da procrastinação, da dificuldade de projetar o futuro, na faculdade os professores não vão ser que nem no cursinho, no ensino médio, que vão pegar na sua mão e te ajudar. Lá é você por você, entendeu? exatamente. Então, essa habilidade que o Felipe tá falando de você tomar rédea do seu estudo
E realmente você conseguir sozinho, claro que com direcionamento, né, aprendendo a fazer isso, tomar conta da sua vida, é uma coisa para o resto da sua caminhada inteira, sabe. O pessoal que quer medicina, é pré-vestibular, é faculdade, é residência, é depois da residência, porque como médico você nunca vai ter que você nunca pode parar de se atualizar, né. E tem até olha só, o Pedro comentou aqui com a gente que isso aí esse papo todo lembrou uma metáfora com o personagem Ulisses que ele deu. Na história ele se amarrava no mastro para não ter possibilidade dele ir para as sereias. Sim, é É isso. exatamente isso. É isso. O que ele Pra estava você ver que a fazendo gente assim. não tá falando nada da nossa cabeça, né, é tão antigo quanto a história. Exato. As A pessoas gente está falando de comportamento humano, né? é, Várias outras culturas falam disso também. Você pode pegar os estoicos, né, na Grécia e depois em Roma, né? Você tem várias culturas, várias e várias que estão falando sobre isso, assim. uhum. Então, o nosso, por isso que eu digo assim, teoricamente é relativamente tranquilo. O difícil é colocar na prática. Mas aí o que que eu acho que, cara, um diferencial absurdo assim, e eu vejo pela mentoria, é você ter pessoas que junto com você que estão buscando a mesma coisa, né? É muito mais fácil, então, aquela teoria de, fale comigo, diga quem tu és, que eu te direi quem tu és, né? Isso, assim, tem um fundo de verdade muito grande, né? Pô, a gente é o tempo inteiro modulado pelo nosso ambiente. Tanto a percepção de benefício que a gente tem das coisas, quanto, toda vez que eu faço isso aqui tem um joinha, tanto a percepção de benefício que eu tenho das coisas, quanto a percepção de custo que eu tenho. Então, se eu tô com colegas, por exemplo, que acham chato estudar, que falam que isso é ruim, que isso é coisa disso, coisa daquilo, a minha percepção de benefício vai abaixar. Se eu tô. Tem colegas que querem sair no final de semana e te fazem se sentir mal por você não ir com eles pra ficar estudando. Exatamente. Se você tem, por exemplo, uma. É engraçado, assim, eu estava vendo uma pesquisa esses dias, eu vou até depois tentar procurar essa pesquisa, assim, que fala que um dos maiores preditivos de sucesso acadêmico é a expectativa dos pais. Isso é bizarro. Não é grau de escolaridade, não é condição social, é expectativa dos pais. Se os pais dão valor para o estudo, o filho ele vai, de certa forma, ele vai absorver aquilo. Então, tudo que a gente está falando entra nessa régua, pessoal. Então, a primeira coisa é, toma consciência do teu cotidiano, toma consciência de onde você está gastando os teus dias. E aí, depois, você coloca na balança. Qual que é a percepção de benefício que eu tenho das ações que eu estou fazendo e a percepção de custo? Uhum. Se a minha percepção de benefício na prática ela é diferente da minha consciente, então, por exemplo, na prática, eu vou e pego meu celular porque eu tenho uma percepção de benefício ali. Mas conscientemente eu falo, cara, eu tô fazendo isso, eu tô estragando minha vida, por exemplo, tô perdendo tempo da minha vida. Daí o que a gente precisa fazer? Aumentar o custo. A gente diminui a disponibilidade que aquele objeto tem na nossa frente. Então a gente começa a estabelecer sistemas. E é isso. Sistemas. Então eu só uso meu celular de determinada maneira, em determinado lugar. Quando eu vou sair, eu vou deixar meu celular em casa. Meu computador, a mesma coisa. Se eu tenho uma percepção alta de benefício de videogame, por exemplo, eu mesmo, eu tenho um sério problema com jogos online, assim. Então, por exemplo, eu vou jogar um MOBA, cara, isso pra mim acaba comigo, assim, eu não tenho a capacidade de parar no meio, eu vou sendo levado, assim. Então o que que eu tenho? Eu tenho uma regra pra mim, eu não tenho no meu computador. E se eu quiser muito jogar, então eu tô com a motivação muito alta pra jogar, eu jogo, mas no final eu tenho que desinstalar. Então, às vezes, só de ter que instalar, aquilo já passou, eu já perdi a vontade de jogar e aí aquilo fica para trás, assim. Então, a primeira coisa que a gente faz é tomar consciência. Depois, em cima desse padrão que a gente estabeleceu, que é o nosso padrão cotidiano de hábitos, a gente começa a tomar consciência da nossa percepção de benefício que a gente tem de cada uma dessas ações. E a partir disso, só depois a gente começa a modular elas. Então, Perfeito. lembra que eu falei para vocês, assim, é, evolutivamente, a nossa visão de mundo, ela vai determinar os nossos hábitos. Então, a percepção que a gente tem de benefício das coisas, ela é mais importante do que os hábitos em si. Então, por exemplo, então vamos lá. Eu tenho a primeira coisa que a gente vai fazer é tomar consciência. Segunda é percepção de benefício. Esses dois andam juntos, né? E aí, por fim, você tem a modulação em si. Quando a gente falou, por exemplo, teve a dúvida do detox de dopamina, você está mexendo só nesse nível mais em cima, você está modulando hábitos. Mas não adianta você modular hábitos se você não tem uma visão de mundo associada àquilo, você ainda tem percepção de benefício daquilo. Então, no momento em que você sair daquela artificialidade, que é, por exemplo, um detox, que você vai ficar pro resto da sua vida desse jeito, no momento que você sair daquela artificialidade, todos aqueles hábitos vão te pegar de novo. Porque você não mudou a percepção de benefício. Exato. E isso leva
tempo, né. Isso. E assim, acaba que só essa hoje a gente abordou esse primeiro passo que você vai dar, que na verdade ele é um passo meio de que você começar uma nova etapa em relação a você encarar o que você já faz hoje. E esse reconhecimento, ele é o principal, sem ele você não vai pra nenhum lugar. Sim. Só que assim, você criar uma rotina de estudo que tem a ver com o seu planejamento, com o seu objetivo final, é uma coisa que vai muito além disso, né. E assim, Felipe, como é que você abordaria um aluno, por exemplo, que beleza, ele já identificou quais são os problemas dele, ele já começou a bolar uma estratégia mais ou menos de estudo ali, ele já está começando a se identificar melhor o que está fazendo ele perder tempo no dia dele. E outra, pessoal, a gente não tá falando para vocês serem máquinas de estudo produtivas não, viu? A gente só tá falando para vocês, pararem e entenderem por que vocês fazem o que vocês fazem. Isso. Se a gente não tá falando para você pegar o tempo de rede social e estudar. É você pegar o tempo de rede social e fazer algo que você realmente queira fazer nesse tempo. E que você faça disso estudar. E Isso. se você realmente quiser estudar, naturalmente esse tempo vai virar tempo de estudo. Isso. E o que Isso que é você viver de falaria forma aqui? intencional, né, Rafa? Exato, Porque a sim. gente quer viver de forma intencional, Exato. assim. E você consiga viver a tua vida para aquilo que você gostaria de viver. Se eu quero passar num curso de medicina numa pública, eu vou passar. Exatamente, que você não fique no seu caminho, né, isso é o Exato. mais importante. O que que você Exatamente. falaria para o aluno que quer dar o próximo passo? Beleza, ele já começou essa caminhada, só que agora está na hora dele correr, entendeu? Dele começar a realmente colocar uma estratégia durante um ano, para lá no final ele olhar para trás e se identificar como uma pessoa completamente diferente, com hábitos completamente diferentes. Uhum. Então, por exemplo, né, nesse sentido, então, pressupondo uma pessoa que já tomou o mínimo de consciência, né, agora ela está querendo mudar isso. O primeiro de tudo, assim, entrar numa comunidade de pessoas que estão pensando da mesma forma. Uhum. Então, esse para mim, de novo, esse para mim é um, vamos dizer assim, é um dos primeiros passos que a pessoa tem que dar, né? Com isso, ela começa a entrar aí ela começa o quê? Eu preciso mudar a percepção que eu tenho de benefício das coisas, né? Então, é basicamente isso que a gente tenta fazer no Medicina Sem Cursinho. Grande parte do módulo de hábitos que a gente vai ter no Medicina Sem Cursinho, ele é voltado para levar uma percepção das pessoas do custo que elas têm da forma que a gente está vivendo. Uhum. Então, qual que é o custo de uma ansiedade? Qual que é o custo de uma rotina de sono ruim? Qual que é o custo de uma rotina sedentária, sem fazer exercício físico? Qual que é o custo de uma rotina, por exemplo, onde você quer estudar e você não Uhum. consegue? Então, o primeiro ponto para mim é você arranjar apoio nessa jornada. Fica muito mais fácil quando você tem pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você. Né? Por isso que a gente está criando a comunidade Intento, por isso a nossa recomendação é que haja essa interação, que a pessoa entre, que ela tire dúvidas, que ela participe, porque são pessoas que estão pensando igual e estão caminhando para o mesmo local, assim. E segunda, ela se aprofundar um pouco nessa visão de mundo, ela começar a consumir conteúdos que, vamos dizer assim, concordem com a visão de mundo que ela quer. Então vamos lá, por exemplo, Rafa, a pessoa, ela quer ter dinheiro, né? Então, né, sem julgar esse tipo de ambição, sem problema nenhum. A pessoa quer ter dinheiro. Só que daí ela só consome conteúdo de pessoas herdeiras, que não precisaram trabalhar para aquilo, assim. Cara, um grande problema que vai acontecer na vida da pessoa é ela se frustrar, né? Qual é a chance, porque ela não está se envolvendo com pessoas que tiveram que batalhar como ela vai ter, Uhum. que tem que passar pela mesma coisa que ela está passando. Que E ela valorizam, que têm os mesmos que valores tem que os ela. mesmos valores que ela. Então, se a pessoa ela tá usando o ambiente dela contra a direção que ela está querendo ir, daí isso vai ser um empecilho gigantesco. Talvez a pessoa nunca consiga sair daquilo. Uhum. Então, o primeiro é essa comunidade. E o segundo é consumir conteúdos que ajudem ela a propulsionar esse caminho, que consigam, né, apoiar ela e fazer ela em compreender, né, quais são os obstáculos, o que que ela vai ter que passar para ela conseguir atingir o objetivo que ela quer. Exato. E aí a gente já começa a entrar um pouco no que a Intento pode oferecer para vocês, né. A gente tem o mapa do aprovado, que todos vocês já conhecem, né, vocês estão na nossa comunidade provavelmente, ou seguem a gente no Instagram, e a gente faz essas lives toda semana para conversar com vocês, abordar temas que vocês inclusive votam lá no grupo. Só que chegou a hora de dar um próximo passo. A gente já tem muita gente que viu o mapa e a gente já tem vários alunos também que a gente ali na surdina meio que deu prioridade para eles testarem o nosso novo treinamento, que é uma coisa muito mais extensiva ao longo de um ano, que é justamente, o Felipe já até comentou, o Medicina Sem Cursinho, que o Medicina Sem Cursinho encaixa perfeitamente esse tipo de conteúdo para você consumir
e aplicar na sua vida. Se você quiser falar um pouco, Felipe, de como que é a abordagem do Medicina Sem Cursinho e qual que é a proposta dele? O Medicina Sem Cursinho, ele surge como uma ferramenta que, né, que foi desenvolvida com muita pesquisa, muito esforço, assim, em diversas áreas, principalmente áreas da psicologia cognitiva e da psicologia de aprendizado, de comportamentos, voltado para a pessoa ela tomar rédea sobre a própria vida e voltado para os estudos, né. Então é quase que, Rafa, eu vou até fazer uma antipropaganda aqui. O Medicina Sem Cursinho, para mim, o maior valor dele, ele tá de mostrar para a pessoa um caminho para ela tomar a rédea da própria vida. Então, ainda que a pessoa assim, a nossa, vamos dizer assim, o nosso tema principal é estudos, mas ele vai muito além disso, assim. O meu objetivo é que ele vá muito além disso. Então a gente tem módulos voltados para estudo, obviamente, e grande parte do curso é voltado para estudo. Então a gente vai ter um módulo de preparação. Então aquela mesma divisão que a gente tem no mapa do aprovado, a gente vai ter uma divisão igual dentro do Medicina Sem Cursinho, só que é uma divisão com um grau de profundidade muito maior, né? Então a gente vai falar de todos os passos da preparação, como que a gente cria uma visão de mundo específica, como que a gente estabelece as nossas metas, como que a gente acompanha as nossas metas. A gente vai estabelecer, né, o que que a gente estuda, por que a gente estuda determinadas coisas primeiro, como que a gente prioriza conteúdo. A gente tem um módulo voltado para codificação de assuntos, então como que a gente aprende melhor, quais são as camadas do aprendizado, qual técnica que a gente usa em cada uma das camadas. E aqui ele vai ter um caráter progressivo, então, a técnica que a gente vai aprender no final não é a mesma que você vai estar aprendendo no início, porque a gente precisa de um treinamento. Por isso que o Rafa falou, é um treinamento de uma. Deixa eu Por... falar para vocês, pessoal, esse treinamento é como a gente já falou, é para quem já está caminhando e quer começar a correr. Se você tem interesse na metodologia, se você está aqui nessa live até agora, assiste o nosso mapa e se você já assistiu, comece a refletir como que você pode ampliar isso que você já está começando a implementar na sua vida, né? Porque assim, não vou mentir para vocês, a medicina sem cursinho não é para todo mundo. O nome dele é medicina sem cursinho. Claramente é um desafio muito grande, só que é um desafio que é possível, porque ele foi criado com base principalmente na experiência do Felipe, em conquistar isso. Então, assim, a gente está pegando anos de estudo e colocando para vocês de uma forma que vocês consigam, sem que vocês tenham que ir atrás desse conhecimento. Ele já vai estar todo disponível para vocês. Tudo que vocês têm que fazer é consumir ele e aplicar na vida de vocês. E também não pensem que a gente vai abandonar vocês, não, porque todo mundo que faz parte do Medicina Sem Cursinho tem um encontro comigo e com o Felipe para a gente ajudar vocês a colocar o conteúdo do treinamento dentro da rotina específica de vocês. A gente vai querer saber os seus horários, como é que funciona o seu estudo, como é que está a sua base de conteúdo. Então, assim, a gente também não vai te jogar as traças com conteúdo, não. Aqui realmente é um acompanhamento, um conteúdo para te ajudar a você tomar rédea da sua vida, Isso. né? E a Isso. consequência disso ser a sua aprovação. Exatamente. O ponto para a gente sempre é a autonomia, né, Rafa? O nosso objetivo, assim, não é colocar vocês numa esteira de produto e que vocês saiam comprando tudo que a Nintendo tem, etc. Nosso objetivo não é isso, assim. É a gente oferecer um produto por um valor, inclusive, que eu considero barato, assim, né? Mas é um produto que ele vai entregar, assim. É muito louco, assim, Rafa. Eu vou contar uma experiência, né, que eu tive, assim. A gente estava fazendo mentoria na época, e aí eu recebi, foi uma indicação que essa pessoa conheceu a Intento, e aí ela veio falar comigo, assim, e eu sempre converso com as pessoas antes da mentoria, né? Então eu tenho uma reunião de 30, 40 minutos com a pessoa, explicando o que é a mentoria, entendendo também quem ela é, né, e etc, para ver se a mentoria se encaixa para ela. Uhum. E aí ele falou assim: "Cara, Felipe, eu vi muita coisa de estudo na internet, mas o que me deu tranquilidade de eu entrar na mentoria foi que você é de verdade". Então o nosso ponto é isso, assim, o Medicina Sem Cursinho, ele foi feito de pessoas de verdade, para pessoas de verdade. Que aplicam o que a gente ensina no nosso dia a dia e vocês podem ver isso dentro da comunidade. Exatamente, a gente não está falando de coisas que a gente não faz, que a gente não aplica, né, que a gente pegou um chat ChatGPT e resolveu vender, assim. Não é isso, assim, né, a nossa preocupação é com a qualidade que isso transforma a vida de vocês. A Exatamente. preocupação final sempre é essa, assim, né, porque tu fala assim: "Cara, eu vejo o quanto de potencial de pessoas que podiam estar fazendo medicina, não fazem porque não tem condição de pagar uma particular, e ao mesmo tempo não sabem como passar numa pública". Isso, na minha visão, é uma injustiça, assim, né, não é só tipo assim, para mim a faculdade de medicina não deveria ser só para quem tem dinheiro, assim. Então, o Medicina Sem Cursinho, ele oferece isso para as pessoas. É uma possibilidade da pessoa alcançar o sonho dela por um preço que eu acho completamente Uhum. justo, assim, e com um acompanhamento.
Como o Rafa Exatamente. disse, assim, o nosso ponto não é necessariamente um produto, né. O nosso ponto aqui é oferecer uma oportunidade de Transformação. vocês mudarem de vida. Exato, Exato. exato. Até porque, pessoal, a gente poderia ficar falando aqui do conteúdo que vai estar dentro do Medicina do Cursinho. Só que isso não é o que vai atrair vocês, isso não é o que é importante de fato. O que é importante é qual que é o resultado que esse conteúdo vai trazer para vocês, tá? Então a gente também não ficou enchendo linguiça fazendo um produto para jogar aí, não. Realmente é uma coisa seriada para você assistir ao longo de semanas, e implementando na sua rotina de forma que faça sentido para você. E eu e Com o Julinho ajuda, vamos te ajudar nisso. e não Exatamente. ajuda. Vai estar E, aqui para apoiar, tirar dúvidas, né, responder. E eu, o Rafa aqui, cara, é isso, vocês conhecem a gente assim, né. Exato. É, nem temos que se apresentar mais, que a gente já aparece tanto, né? Sim, Todo dia sim. mandando mensagem no grupo. E outra, pessoal, todo mundo sabe do nosso aplicativo, né? A gente já falou no grupo, já postou aqui no Instagram também várias vezes. E finalmente a gente fica feliz em anunciar que o aplicativo ele já está numa fase de acesso antecipado. Ele já é utilizável, digamos assim, né? Tem muitos bugs, a interface a gente ainda está trabalhando para melhorar. E a gente está colocando justamente o pessoal da mentoria e do Medicina Sem Cursinho para terem esse acesso antecipado ao aplicativo. Então, nesse aplicativo, além dos conteúdos do Medicina Sem Cursinho e o encontro comigo e com o Felipe, vocês literalmente vão ter um diário de monitoramento de estudos. Vocês vão ver a meta semanal, como que você está cumprindo, como que está a sua performance nos estudos, como que foi sua performance em questões feitas. Toda aquela questão de revisão que a gente comentou, inclusive no grupo, nossa, o que que eu tenho que revisar hoje? Você não vai ter que perder tempo com isso. Tá lá no aplicativo. O aplicativo vai te mostrar, olha só, chegou a hora de você revisar tal conteúdo. Então, assim, é aquilo que a gente falou. O aplicativo ele está diminuindo o esforço para o benefício de estudar. Né? Exatamente. O nosso objetivo aqui é facilitar, né, Exatamente. tirar todo o custo possível que vocês vão ter para estudar, para vocês tomarem rédea da própria vida e fazer o que Isso. vocês querem, né. Se é que vamos dizer assim, se for o estudo, bom, assim, né. Exato. Então a gente, como eu disse, assim, isso daqui é só é como se fosse uma desculpa, né, porque o no fundo o negócio da Intento é ajudar as pessoas a tomarem rédea da própria vida, assim, né. Gerar intencionalidade na própria vida, viver de Uhum. forma intencional, sem ficar perdendo tempo com coisas que não vão trazer benefício para ninguém, né. Exatamente. E o nosso tempo tá acabando, né? Porque o Instagram corta com 1 hora a live. Mas então vamos finalizar, vamos fazer um resumo da nossa live de hoje. Então, a gente falou primeiro sobre procrastinação, e aí a gente falou da importância de você estar em uma comunidade que tem os mesmos valores que você. A gente falou também de como que você pode alterar a sua percepção de mundo para você dar valor àquilo que você realmente quer fazer, ao invés de ficar perdendo tempo e energia com prazeres baratos, com coisas que não te dão aquela dopamina, aquele sentimento bom rápido, mas vão embora, te deixando com nada. E por último, como que você pode modular os seus hábitos. Então, esses são os 3 pontos que a gente abordou na live de hoje. E por isso eu faço o convite para vocês, pessoal, de para quem o medicina sem cursinho faz sentido, manda uma mensagem pra gente. Eu vou conversar com vocês, vou conversar com cada um que mandar mensagem, e aí a gente pode esclarecer qualquer dúvida. E realmente, assim, a gente não quer vender um treinamento para vocês, a gente quer ajudar vocês, e o treinamento ele é uma ferramenta para isso, né? Claro, né? A gente também o projeto tem que se pagar, e é por isso que a gente cobra um preço praticamente simbólico de R$ 500 por ano. Chega nem a ser 500, é 497 por ano, não é nem por mês. Isso é menos de metade de uma mensalidade de De um mês. cursinho mais ou menos por ano, né? Com você tendo acesso ao aplicativo e ainda tendo um encontro comigo e com o Felipe para colocar tudo isso em prática. Então, assim, pessoal, realmente é um preço que eu não sei nem o que falar, assim, na verdade, Ah, não, né? é praticamente entregando de graça, né. Mas o ponto é esse também, que você veja, né, a transformação, assim. O nosso ponto é que isso sirva de transformação na vida de vocês, que isso possa colaborar e se não for, você fala assim: "Cara, Felipe, não é isso, não é isso que eu quero", beleza, a gente conversa, assim, não tem o menor problema em devolver dinheiro, não, o nosso ponto não é esse aqui, né. O Exatamente. nosso ponto é que isso transforme a vida de vocês mesmo, assim. E aí, assim, feito com o maior carinho do mundo, né, feito com a maior atenção do mundo. Se você ainda não tá seguro em relação ao método, a tudo que a gente fala, aparece mais nas lives, dá uma olhada no mapa, no grupo, na descrição da nossa comunidade, você encontra lá a playlist para assistir. Começa a colocar aquilo em dia, que você vai fazer como, por exemplo, a Bel, que me mandou mensagem semana passada, antes da gente anunciar o Medicina Sem Cursinho, falando que queria comprar. E eu até mandei pro Felipe, olha, a gente não fez marketing nenhum,
a gente não fez nenhum post, a gente nem falou em nenhuma live, e tem gente querendo ir atrás, porque colocou o mapa da aprovada em prática e viu que teve um resultado, né? Sim. Então é sobre isso, pessoal. É um próximo passo natural que a gente quer que vocês dêem. Isso. E se fizer sentido. Se não, tá tudo certo também. Aí a Exatamente. gente fica na comunidade, a gente se ajuda, o mapa do aprovado. O objetivo do mapa do aprovado é assim, se você coloca tudo que o mapa do aprovado tá, eu já acho que você aumentou a tua chance de passar em, sei lá, 40%, tá? Porque se eu tivesse tido aquilo, tudo que eu coloquei no mapa do aprovado, na minha aprovação, eu acho que ainda teria sido mais rápido. Na verdade, não teria como ser mais rápido quando da prova, mas eu acho que eu teria pronto muito mais rápido, assim. Talvez eu teria estudado muito menos tempo, né, do que eu estudei. E então tá bem. Se aquilo te satisfaz, se aquilo tá tudo certo também, vamos manter dentro da comunidade, porque as coisas que a gente falou de procrastinação continuam. Né? A nossa percepção de benefício das coisas, ela muda de acordo com as pessoas que a gente anda. Então que a gente pelo menos mantenha a nossa comunidade ali, a gente vá se ajudando, né? Vai orientando uns aos outros, assim, e a gente vai se apoiando nessa caminhada que é uma aprovação. Exatamente. Que não é fácil, mas ela pode ser prazerosa. Exato. A gente tá aqui pra isso, tá? Então é isso, pessoal. Finalizando aqui a live antes que a gente seja derrubado pelo Instagram de novo, né? E fico à disposição para conversar com qualquer um de vocês que queira. Manda mensagem no Instagram, por favor. Eu perdi o WhatsApp de novo, mas É isso. acontece. Mas, Amanhã eu devo estar de volta aí, valeu, tá? Rafa. Tamo junto, cara. Cleiton, Tchau, tchau, gente. fala comigo no direct agora que eu falo contigo, beleza? Ela É isso, pessoal. falou, gente. Boa Valeu, noite. valeu.